Give an example of a play you would call in the huddle. Hoje eu trouxe pra gente o cappuccino da Mais Um Café e trouxe o pão de queijo. Inclusive, pra falar pra galera que tem um combo de cappuccino e pão de queijo. Então, se você estiver passando por uma Mais Um Café, quiser provar alguma coisa, tá com vontade de comer, esse pão de queijo é maravilhoso. Se não me engano, é 40% de provolone esse pão de queijo. Nossa senhora. Então, assim, é um pão de queijo super saboroso e ele combina muito com o cappuccino e, inclusive, tem o combo. Aí sai até mais barato. Sim. Então, agradecimento à loja da Mais Um Café da Rua 15 de São José dos Pinhais por estar fornecendo nosso lanchinho. Fica à vontade. Obrigado. Fica à vontade. E a gente só vai comer hoje, pelo jeito, né? Porque a gente começa agora, daqui a pouco tem pizza. Então, Esse programa, naquela filosofia de ele virar um macacão de Fórmula 1, com vários quadros, com vários parceiros, o objetivo é que seja comida em todos. A gente vai quase fazer um jantar à francesa aqui. A gente vai ter entrada, depois o prato principal, e a gente vai ter sobremesa. Cara, esse programa vai ser uma festa. É vir pra cá pra comer. Bem, tá na tela e já vou te perguntar, Tommy, você consegue enxergar onde tá a polêmica desse programa? Desse Power Ranking? Cadê o São Francisco? Cadê São Francisco 49ers? O que aconteceu com o São Francisco? Cara, eu vou te falar o seguinte. O Power Ranking é uma atribuição do Xavier. Mas o Xavier tá de férias. Ele volta na semana que vem. Então eu resolvi deixar um problema pra ele. Eu acho que um time que perde 3 semanas seguidas da forma como o 49ers perdeu, mesmo tendo o elenco que tem, precisa cair do top 10. São 3 derrotas seguidas. Então, assim, a gente até tem um pouquinho de paciência, a gente até olha com um pouco mais de calma, um pouco mais de carinho para times que são consistentes, mas 3 derrotas seguidas e principalmente como jogou, na verdade, nessas semanas, eu acho que, sinceramente, esse time precisava mostrar mais para voltar pro Power Ranking. Porém, o que eles fizeram de trade nessa semana poderia mexer aqui, mas não mexeu. Fica como aviso. Inclusive, é até bom ressaltar que eu fiz essa mudança antes deles fazerem a trade. Eu quase voltei atrás por causa da trade, mas não voltei. Fica aqui a crítica. Aqui tem crítica, Tomiasi. Ai, ai. Bem, como vocês podem ver, pela legenda que a gente sempre faz, a gente destaca com o azul os times que subiram e com o vermelho os times que caíram. E o Power Ranking quase não mexeu. O que aconteceu? Nessa semana, praticamente todos os times que estavam no top 10 venceram, menos o 49ers e o Chiefs. E aí, então, o 49ers ele caiu por ser uma terceira derrota seguida, entrou o Bengals na 10ª posição, e o Kansas City, que perdeu a primeira posição pro Eagles. Pra quem que perdeu, né, cara? Exatamente. Esse jogo, não dá pra entender o que aconteceu nesse jogo. Não mesmo? Porque se você pega esse jogo e você assiste 2 jogos em sequência. Dolphins contra o Broncos e depois o Broncos contra o Chiefs. Se você assistir esses 2 jogos em sequência, você explode. Sim. Não tem o que explique. Toma ponto recorde, eu acho que foi quase, não era? De 70 e... Foi recorde, né? 70 leva cacetada e depois ganha do Chiefs. Esse jogo, o Mahomes estava gripado, mas não justifica. Não. O Mahomes não jogou muito bem, não jogou, mas o Chiefs não jogou bem. Então, isso é uma coisa que às vezes preocupa, sabe? Você ter um time que parece ser muito bom, tem muito astro, muito jogador de nome nesse time, mas se o Mahomes não joga, o time também não joga. Isso me preocupa em relação ao Chiefs, até porque a gente sabe a importância que tem um quarterback na liga, e o Mahomes é um cara que, na temporada passada, a gente falou muito sobre ele aqui no programa já, principalmente porque ele levou o Chiefs pro Super Bowl e venceu o Super Bowl machucado, no sacrifício. E aí, que bom que o Xavier não tá aqui, porque senão ele ia encher o saco de eu estar comentando mais uma vez da série Quarterbacks da Netflix. Mas a série Quarterbacks da Netflix, ela é fantástica, porque a gente vê exatamente o que o Mahomes está passando. Sim. Sabe, lesionado, tentando se poupar, sem poder treinar durante todos os playoffs, exatamente para poupar o tornozelo.
e o time vai e quem ganha, isso é uma coisa que eu acho linda no Super Bowl do ano passado, quem vence é o Andy Reid. Quem vence é a sideline. As chamadas, o drive consistente, a forma como ele comeu o relógio, não deixou o Eagles voltar a ter posse de bola. O Chiefs venceu e o Andy Reid venceu aquele Super Bowl, principalmente com as chamadas de sideline. Mas aí você vê um jogo que ele não é só inexpressivo, ele é violentamente pobre. Exato. Eu não assisti o jogo, mas eu te pergunto, a Taylor Swift estava na torcida? Não. Isso eu me questionei sobre o fator Taylor Swift também. Então. Porque eu ouvi dizer que ainda bem que ela não... Eu não vi esse jogo por razões de Packers. E por razões que eu fiquei muito triste depois do último jogo contra o Packers. E eu já vinha de uma tristeza por causa do Packers ter perdido pro Broncos. Aí agora eu já acho que o Packers é tão bom quanto o Chiefs. Sim, pô. Então... enfim, eu poderia ter ficado um pouco mais feliz com esse jogo, mas não aconteceu. Mas assim, quando eu vi, ainda bem que a Taylor Swift não viu isso, e eu entendi que nesse jogo ela não estava, eu me questionei. Será que o fator Taylor Swift influencia mais do que o fator Mahomes agora? Ao que diz, sim, né? No todos que ela estavam, ganharam. No que ela não tava, eles perdem. Exatamente, incrível. Porém, vamos lá, vamos falar de quem ganhou. Bengals jogou bem. A gente viu, principalmente o Joe Burrow jogando bem. E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu torço muito por esse time do Bengals, é um time que eu gosto muito do Joe Burrow, e a gente viu um desempenho bastante sofrível nos primeiros jogos da temporada. Porém, a previsão era que ele ia ficar 6 jogos fora, e ele jogou esses 6 jogos, e eles ganharam metade desses jogos. Sim. E esse supostamente é o primeiro jogo que ele tá 100%. E ver ele jogando bem essa semana me fez acreditar que esse time vai crescer de produção e a gente vai ver realmente nos playoffs. Mereceu ganhar a 10ª posição e entrar no Power Rank na semana 9, mas assim, o que eu espero desse time é que ele passe agora a essa ascendência para ele realmente conseguir chegar nos playoffs bem para brigar por um Super Bowl de novo, porque talento esse time tem. Sim, e que volta a jogar de alto nível, porque o Burrow do começo não... Exato, a gente preocupou. não... o Burrow do começo é que a gente, às vezes, é complicado a gente julgar, porque um quarterback que ele não é conhecido pela mobilidade, mas se ele perde a mobilidade que ele tem de pocket, isso prejudica muito, porque o jogador muda também o mindset dele. Sim. Um jogador, um quarterback sem mobilidade, mesmo que ele seja um pocket passer, afeta a forma que ele tem de ler o jogo, de pensar. Porque ele vai estar o tempo inteiro pensando que ele talvez não esteja móvel para escapar dentro do próprio pocket, ele não fica à vontade. Então isso faz ele perder leitura, perder janela, pode prejudicar o passe. E a gente viu, na verdade, ele jogando muito abaixo do nível dele. Sim. Então a esperança é que ele se sentindo seguro e ele retomando a mobilidade e o time realmente produzindo mais, a gente veja o Burrow escalar esse top 10 e chegar para brigar nas primeiras posições nas próximas semanas. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.